acontecer. Não se vão acontecer, porque as coisas estão indo mais rápido do que a gente imagina. Bom, e a inteligência artificial é uma das principais responsáveis por uma das maiores revoluções dos últimos tempos. E eu, em palestra no ano passado, um ano atrás, eu falei que isso ia acontecer até 2020. O pessoal achou que eu estava viajando, que era ficção científica, etc. Mas os carros autônomos, né? Que, para quem não sabe, são carros que dirigem sozinhos. Isso é uma realidade já. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês, é o primeiro táxi autônomo lançado essa semana em Singapura, e o Uber está lançando os primeiros táxis autônomos do Uber em Pittsburgh nessa semana também. Esse aqui é um vídeo promocional. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Esse é um vídeo promocional de uma empresa chamada Autonomy, tá? Que você for a Singapura hoje e estiver no programa de testes dele, você pode usar o táxi autônomo. O que vai acontecer com isso? Por que isso é importante? O modelo, na minha visão, o modelo que geralmente você comprava carros, né, que é o modelo que vigorou até hoje, ele vai desaparecer. Se você tem um táxi autônomo que você pode chamar 24/7 no seu celular, no seu relógio, para que você vai comprar um carro de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, se você pode se locomover com um carro autônomo? Eu acho que a mistura de modelo do Uber mais carro autônomo, ele vai dizimar a indústria automobilística nos próximos 20 a 30 anos. Tanto é que isso tem uma meia-verdade dentro, que a própria indústria automobilística está investindo em empresas de autonomia e empresas de ride-sharing como o Uber. A Ford investiu no Lyft, concorrente do Uber. A GM investiu no Lyft, concorrente do Uber. A Ford comprou por 1 bilhão uma empresa de carros autônomos. A Toyota investiu no Uber. A Volvo fez uma parceria com o Uber nesse piloto que eles estão lançando essa semana. E por aí vai. Por quê? Porque a indústria está desesperada. Porque o carro, que era antes uma chapa de aço, né? E existia toda a manufatura, toda a cadeia de produção, logística, era super importante, está se transformando cada vez mais num computador sobre rodas. E isso vai mudar tudo. Imaginem as disrupções. Número 1, né? Indústria automotiva, vai mudar o modelo. Número 2, as cidades, o planejamento das cidades, ele vai mudar, porque a gente não vai precisar de garagem nas casas, a gente não vai precisar de ruas tão largas, os congestionamentos vão diminuir, por aí vai. Terceiro, seguros, né? Se esses carros, em teoria, eles vão ser 10 ou 100 vezes mais seguros que o humano, eles vão evitar praticamente 1 milhão, 1,2 milhões de mortes por ano. Então as indústrias de seguro para carros vão perder mercado de forma assustadora nos próximos 20 anos. Quarto, hospitais. A maioria dos hospitais em centros de trauma, né, em pronto-socorro, recebem gente com acidente de carro. Se daqui a 20 anos a gente vai ter uma quantidade de 90% menor de acidentes de carro, esse dinheiro provavelmente vai ser usado para outra coisa, para prevenção e tudo mais. Ou seja, uma plataforma como essa de carros autônomos consegue mudar várias indústrias ao mesmo tempo. Na minha visão, pouca gente está vendo, isso é uma das maiores revoluções tecnológicas que estão para acontecer. Está aí na boca, eu diria que 2 a 3 anos estarão comerciais, ao menos em um país como os Estados Unidos ou na Ásia, e vai mudar toda a configuração do mundo. Inclusive, quem vai ganhar com isso é o Google, porque as pessoas vão usar mais celular e vão acessar mais anúncios, e por aí vai. É um raciocínio que eu queria fazer com vocês, de imaginar muito além da tecnologia, como a tecnologia pode afetar outras indústrias e que oportunidades vocês veem como engenheiros ou agrônomos nessa indústria de tecnologia. Isso também está sendo feito, né? Falando para os agrônomos da sala. Os tratores vão ser autônomos também, uma questão de tempo. Para que você vai precisar de tratores pilotados por um ser humano, se você pode fazer isso de maneira muito mais barata e ágil com tratores autônomos? Esse é um exemplo de uma startup que tem esse trator, que é 100% autônomo, tem testes. Eu acho que vai acontecer nos próximos 10 anos. Também a agricultura sendo substituída por tratores autônomos, drones e sensores para melhorar a irrigação, melhorar a qualidade da lavoura e por aí vai. Bom, aqui um outro exemplo para vocês que são engenheiros civis. Eu aprendi hoje que a maioria dos brasileiros formados são engenheiros civis. Uma empresa também, uma startup, chama Construction Robotics.
um dos primeiros robôs funcionando de construção de paredes automaticamente, né, com um guia por laser para construir paredes. Mais uma vez, esses robôs eles não comem, não bebem, não têm sindicato, não fazem greve e por aí vai. Eles ainda são um pouco lentos hoje, mas com qualquer tecnologia exponencial, eles vão evoluir muito rapidamente. Então, isso está acontecendo hoje, tá? Não é um protótipo, está sendo utilizado nos Estados Unidos. Outra coisa, a Amazon, né? Todo mundo conhece a Amazon, o varejista americano que domina o comércio no Ocidente. Hoje em dia eu consigo receber uma encomenda em São Francisco, quando eu peço meu celular, na minha casa, em 1 hora. Tá? 1 hora. Não todas, mas principalmente as mais utilizadas. E uma das razões que a Amazon é tão eficiente é o uso de robótica e tecnologia e inteligência artificial. Por exemplo, ela comprou essa empresa, que eu vou mostrar para vocês o vídeo, que chama-se Kiva Systems. Essa é uma empresa que atua em centros de distribuição para tornar o processo de pedido muito mais rápido. Então, aqui um pequeno videozinho, mostra os robôs em ação. Esse é um centro de distribuição real da Amazon nos Estados Unidos hoje. Quando você pede uma encomenda, você manda e os robôs vão lá e acham sua encomenda automaticamente na prateleira. Que para mim, né, que não conheço muito sobre logística, é impressionante. Mais uma vez, o risco, né, de destruir uma empresa por conta da tecnologia é oportunidade. Quem inventou essa empresa, Kiva Robotics, ficou rico. Ela foi vendida por quase $1 bilhão. Então, tem um lado, tem o outro, sempre. E esse aqui é um vídeo um pouco forte, quem quiser ver, por favor, feche os olhos, mas a biologia, a engenharia, a computação, elas estão se fundindo. A tendência é que dentro de 10 a 20 anos, nós nos tornamos seres biônicos, com próteses inteligentes que aumentam as nossas capacidades físicas e também cognitivas. Esse aqui é um exemplo, sendo testado nos Estados Unidos também, de uma prótese movida com o cérebro da pessoa. Deixa eu passar aqui. Só um minutinho. Eu volto. É um duplo amputado que utiliza próteses, braços robóticos movidos pelo cérebro, tá? Só usando pensamento. Que é uma coisa que parece ficção científica, mas está acontecendo agora. These limbs, they are mind control. Close. Things take open in there. The shoulder up, the shoulder back. Shoulder extend, ready, and go. Shoulder flex, ready, and go. We're going to bring it into your body, ready, and go. There it is. Isso tem em fase de protótipo, obviamente ainda não foi lançado comercialmente, mas vai acontecer nos próximos 10 a 20 anos. Quando eu falo 10 a 20 anos, eu acho o prazo para se pensar nessas coisas comerciais sendo vendidas para o público. O que está acontecendo aqui é interessante. A gente vai ver, provavelmente os mais jovens, nos próximos 20 anos, pessoas que sofreram algum problema, ou tiveram amputação, ou tiveram algum problema cognitivo, que vão ser melhores, mais eficientes que pessoas ditas normais, como a maioria de nós que nunca tiveram um problema congênito, nunca tiveram um acidente, etc. Porque a tecnologia vai suplantar e vai melhorar as capacidades físicas e cognitivas dos humanos. Então, mais uma vez, a oportunidade aqui para engenheiros. Quem não está nessa área, eu recomendo fortemente a pensar em estar nessa área. A junção da engenharia, isso é engenharia mecânica, elétrica, computação e biotecnologia e medicina. Eu acho que cada vez mais as disciplinas estão sendo trabalhando umas com as outras, disciplinas completamente diferentes para se resolver problemas. Essa é uma característica do mundo moderno propulsionada pela tecnologia. Bom, um pouquinho do que eu aprendi no último ano. Então, eu quis dar uma pincelada para vocês, mostrar um pouquinho do que está acontecendo no mundo, para dar uma chocada mesmo, assim, esse objetivo, e de ver que a tecnologia vai gerar uma série de soluções e uma série de oportunidades para vocês. Então, pensem em tecnologia sempre, gostando ou não, isso vai acontecer, está acontecendo, e pensem como vocês vão tratar com isso, como vocês vão estudar isso, como vocês vão utilizar a tecnologia para o bem e para fazer diferença na vida de muita gente. Algumas diferenças culturais que eu aprendi, principalmente vivendo no Vale do Silício, em relação
ao Brasil, que eu passo para vocês aqui. Aqui no Brasil a gente tem muita noção que a ideia vale alguma coisa. Eu sempre repito em qualquer palestra, ou quando eu falo com algum empreendedor, assim, sua ideia não vale absolutamente nada. Eles ficam me olhando assim, uau, né? Por que não? Porque o que vale é a execução. Todo mundo aqui, tenho certeza, tem 10 ideias brilhantes por dia. Tá? Eu mesmo já tive várias, mas na hora de você executar essas ideias, você tem uma dificuldade enorme. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando 10 anos atrás eu pensei numa rede de satélites para fazer comunicação via celular no espaço. Não era o Iridium da Motorola há muito tempo atrás. E, obviamente, pensar nisso é muito simples. Para fazer isso, eu preciso de capital, eu preciso de tempo, eu preciso de engenheiros, eu preciso de cientistas de computação, eu preciso de equipe, eu preciso de uma série de coisas que eu não tenho e não fiz. Outras pessoas estão fazendo. Então, a diferença é que é o seguinte, eu aprendi. Ideia não vale nada, execução 99,9%. E uma forma que eu gosto de mostrar para vocês, se vocês lembrarem a diferença de execução e ideia, é o próprio carro elétrico. Esse é o carro elétrico executado por alguém mediano, carrinho de golfe, cuja tecnologia existe há 80 anos. E esse aqui é o Tesla, utilizando as mesmas tecnologias, e ele foi eleito o carro mais moderno do mundo, mais seguro, e é inclusive o carro mais rápido do mundo. Chega de 0 a 100 em 2,5 segundos. É o carro de produção mais rápido da história, se não me engano. Então, a diferença entre execução a tecnologia de carros elétricos já existia. Na verdade, o primeiro carro foi elétrico, antes dele mudar para gasolina. Ele já existia há mais de 100 anos, mas precisou de alguém com enorme poder de execução, um empreendedor chamado Elon Musk, para fazer isso se tornar uma realidade e mostrar que os carros elétricos podem ser melhores que os a gasolina. Bom, aqui metade da sala vai brigar comigo, metade vai adorar. Plano de negócios. Bom, antigamente a gente fazia plano de negócio para tudo, né? A gente tinha uma indústria de carros, a gente via quantos carros foram vendidos, a gente fazia benchmarking com o resto do mundo, com os concorrentes. Por conta do rápido avanço da tecnologia, hoje o plano de negócio é praticamente inútil. Esse é o plano de negócio atual. Você tem uma ideia, você testa. Se ela funcionar, você ganha dinheiro. Se ela não funcionar, você faz o processo de novo. É simples assim, é um método científico. Tentativa e erro. Muitos vão falar assim, uau, isso é ridículo, etc. Ok. Mas é assim que funciona na prática. Eu, como empreendedor, posso dizer para vocês que eu nunca vi, eu falei com muitos investidores também, eu nunca vi um plano de negócio sem tecnologia funcionar de acordo com o que foi proposto no primeiro dia. Isso totalmente contra o mundo da tecnologia. Então, principalmente os mais velhos em cargos de poder, entendam isso, porque no mundo da tecnologia o plano de negócio faz o menor sentido, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Se eu lanço um app aqui hoje, eu não tenho a menor ideia de quantas pessoas vão utilizar, não tenho a menor ideia de quão difícil vai ser, eu tenho que fazer e testar. Cada vez que eu testo, eu lanço uma versão nova. É assim que funciona a indústria de tecnologia em quase tudo. Óbvio, há algumas áreas como biotecnologia, áreas da medicina que você tem que fazer um protótipo mais arrumado, né, para evitar problemas de morte ou de algum acidente. Mas em software especificamente, é assim que funciona. É simples assim, tentativa e erro, método científico. A gente não sabe o que vai funcionar. Quem fala que sabe o que vai funcionar, um app ou um software novo, provavelmente não tem experiência na indústria. Ninguém sabe o que vai acontecer. Se eu lançar um app hoje no mercado, mesmo com a minha experiência toda, eu não sei, porque o comportamento muda muito rápido, as tecnologias mudam muito rápido, e tudo muda em questão de meses. Então, tudo que eu soube no passado, 6 meses atrás, ele praticamente foi relevante hoje, se eu for lançar um novo produto. Eu tenho que fazer de novo e testar de novo. Isso é exaustivo. Quem não é de tecnologia não entende a dificuldade de se fazer um produto de tecnologia bem sucedido. São dezenas ou centenas de iterações toda semana, 2 vezes por semana, para você chegar a um resultado relativamente razoável, sabe? Não tem outra forma de fazer. Bom, mais um. Bom, essa foto aqui mostra um pouquinho do clichê do que é a tal da diversidade, né? Tem 5 pessoas, mulheres, homens de todas as raças. Faltou um índio aí. Mas, bom, o que está acontecendo hoje é o seguinte, a diversidade, que é tão propalada, principalmente nos Estados Unidos, ela é super importante na resolução de problemas, mas não é a diversidade de raças, é a diversidade de background, a diversidade mental. Então, o que está em voga hoje, por exemplo, para resolver problemas de engenharia, de medicina ou de computação, é colocar pessoas de diferentes backgrounds, diferentes países, diferentes
backgrounds financeiros, uns são pobres, outros são ricos, você coloca o faxineiro no meio, sabe? Porque essas pessoas têm uma visão diferente de como resolver o problema. Então, times multiculturais e times multifacetados com diferentes habilidades é o futuro de tudo. Existe uma disciplina em Stanford, na Universidade de Stanford, que chama Biodesign, que ela tenta resolver problemas médicos com gente de todos os lugares, empreendedores, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, designers, etc., para resolver o problema, por exemplo, da Zika. Tá? Eles fazem isso e isso tem se mostrado muito eficiente na resolução de problemas complexos. Eu sugiro a todos aqui, principalmente quem é reitor ou quem é professor de universidades, que tentem misturar o pessoal. Vocês vão ver que maravilha que é quando a gente vê problemas de diferentes ângulos. Tá? Bom, próximo. Aqui é uma foto que mostra algo que ainda a tecnologia não afetou, o famoso networking. É super importante, principalmente para quem está na faculdade aqui, cultivar relações profissionais e relações de networking. Porque algumas dessas pessoas que vocês conhecem hoje vão estar em cargos muito importantes, vão ser seus co-founders de suas empresas, vão ser professores, vão ser políticos, etc. Na minha visão, o que a universidade mais oferece é a capacidade de networking. Eu acho que cada vez mais a gente aprende pela gente propriamente em si, utilizando o Google e outras fontes, e menos na universidade. Mas isso a gente não tem. Isso é muito importante. Eu não vejo a atenção necessária em muitas universidades no networking. Eu acho que é uma coisa que eu, por exemplo, como estudante, nunca pensei. Eu passo para vocês a importância disso na vida profissional. Todo mundo que vocês conhecem, quanto mais gente vocês conhecerem, mais bem-sucedidos vocês vão ser, mais vocês vão aprender, mais vocês vão amadurecer e por aí vai. Finalmente, uma característica aqui, principalmente na nossa cultura, que é muito complicada. A gente não gosta de falhar, de errar. Né? Quem erra é tido como perdedor, como loser. Eu coloco esse exemplo, que é um exemplo interessante. Em 1983, Steve Jobs, todos conhecem, fundador da Apple, e ele gastou 1 ano e meio da vida fazendo esse computador, chamado Lisa. Tá? O Lisa custava $10 mil, foi um fracasso comercial, um dos maiores fracassos da história. O que aconteceu? Em 1984, o Steve Jobs pegou todo o aprendizado que ele teve no Lisa, inclusive o hardware e o software que a gente usa no Lisa, e lançou o Macintosh, que mudou a indústria de computadores para sempre, com a sua interface amigável e foi o primeiro computador fácil de utilizar. Meu ponto aqui é, se vocês querem inovar, a única maneira de inovar é errando. Mais uma vez, tentativa e erro. De cada 10 coisas, 9 vocês vão errar. Não há maneira de inovar sem errar. E eu acho importante falar isso porque é uma questão cultural. Algumas culturas, a maioria delas, inclusive, acham o erro o fim de uma carreira, o fim de um professor, o fim de um projeto, etc. Eu acho que o erro, ninguém está vangloriando o erro, ninguém quer errar o tempo todo, mas eu acho que o erro é uma forma de você aprender em tempo real. Ou seja, você aprende com aquilo que errou e na próxima você vai errar algo diferente. E essa interação vai criar produtos, vai criar novas coisas e inovações que a gente nunca imaginou. É assim no mundo real, assim, no mundo de tecnologia, pelo menos. Mais uma coisa importante, quando eu fui para os Estados Unidos, eu aprendi muito assim, que o brasileiro tem jogo de cintura e faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso é tido como bom. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles me chamaram de Jack of all trades, Master of none. Que basicamente quer dizer, você sabe fazer muita coisa, mas não faz nada direito. E aí eu entendi por que, depois de anos, porque em mercados mais competitivos, como o mercado americano, você tem que ser melhor numa coisa só. É quase impossível você ser o melhor em várias coisas ao mesmo tempo. Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente está pensando em competir mundialmente ou entrar no mercado mais maduro, é importante que a gente foque ao invés de fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer tudo ao mesmo tempo pode ser muito útil, muito legal, porque você se adapta a novas coisas, mas é tentar ser o melhor em alguma coisa só. Por exemplo, hoje tem especialistas em ética e inteligência artificial, uma coisa que não existia 5 anos atrás. E tem gente dedicando a vida toda, a carreira toda, para pensar a ética dos próximos robôs, dos próximos computadores, quando eles ficarem tão inteligentes ou mais do que a gente. Então, é interessante ver isso, porque eu tinha uma outra perspectiva. Eu achava que fazer muitas coisas ao mesmo tempo era muito bom. E em países como o Brasil, como a China, onde ainda são mais horizontalizados. Mas em países mais verticalizados, mais competitivos,
é importante ser melhor em uma coisa só. Essa é uma coisa que eu aprendi que é legal. E finalmente, outra diferença cultural é que, principalmente no Vale do Silício, se pensa em fazer empresas globais, né? Eu vejo muito aqui no Brasil e em outros países, empresas locais ou regionais. Então lá o pessoal já tem a cabeça de como eu vou alcançar o mundo, como eu vou escalar minha empresa, né? A palavra escalabilidade já está na moda no mundo do empreendedorismo, mas na verdade é isso, como é que eu posso levar isso a todos os lugares do mundo? Exemplos, Facebook, WhatsApp, todo mundo usa em qualquer lugar do mundo, Uber, é algo que funciona em qualquer lugar do mundo também, e por aí vai. E a última coisa que eu aprendi é uma coisa chamada, em inglês chama repeatability, eu vou traduzir como repetibilidade, que é basicamente o seguinte: se você faz um negócio escalável, você quer que as pessoas voltem para ele. Isso faz a diferença no mundo digital. Eu dou o exemplo do WhatsApp, né, mais uma vez, porque é algo que 70% do 1 bilhão de usuários volta todo dia. Não existe na história, ao menos que eu conheça, qualquer produto lançado que 70% da base de usuários, principalmente a base de 1 bilhão, volta todo dia. A mesma coisa que imaginar que um Walmart, todas as pessoas que já compraram no Walmart na vida, 70% delas vão voltar todo dia numa loja do Walmart. Isso geralmente não acontece. Então, lá fora você pensa em duas coisas: escalabilidade e repetibilidade. E isso faz a diferença. Aqui, em outros países que eu vivi, a gente pensa muito mais em fazer uma consultoria, um negócio que é mais voltado à relação pessoal, à relação de consultor, etc. Que não tem nada de mal quanto a isso, não tem nenhum problema. Mas se vocês querem fazer uma empresa que muda o mundo, etc., é pensar em escalabilidade e repetibilidade. E por fim, aqui o perfil do novo profissional. Eu dei um exemplo, o Mike Krieger, o nome é Mike, mas ele é brasileiro, tá? Ele criou o Instagram. Primeira coisa, ele é jovem, tá? Mais uma vez, para as pessoas aqui de mais idade, ou da minha idade, ou mais velhas, é um mundo dos jovens, porque os jovens aprendem mais rápido que a gente, infelizmente. A experiência está saindo de voga, né? No mundo de tecnologia. O Mike, por exemplo, ele foi para os Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, e uma das coisas que eu indico, em tecnologia, inglês. É a língua oficial de tecnologia. Em qualquer lugar do mundo. Conheço várias empresas na China, ou na Coreia, ou etc., que a língua oficial da empresa, mesmo estando em um outro país, é inglês. Por quê? Esse é um gráfico que mostra o porquê. Porque 56%, praticamente todo o conhecimento da internet está em inglês. Ora, se a experiência não é tão importante mais, e o mais importante é aprender rápido, você vai ter que aprender na língua onde o conhecimento está disponível mais rápido, em maior quantidade, que é o inglês. Tá? Então, o nosso brasileiro, o Mike, ele é um exemplo disso. Ele obviamente, ele foi para os Estados Unidos, estudou lá, mas fez tudo em inglês. E também, o novo profissional ele tem que ser empreendedor, tem que ter experiência em startups, mesmo em empresas grandes. Nos Estados Unidos, você ter tido uma experiência empreendedora, mesmo fracassada, é super importante para você conseguir um cargo importante numa empresa grande, como o Google, como o Apple, ou inclusive empresas mais antigas, de mídia, etc. Eles valorizam muito isso. Então, a experiência empreendedora, né, eu vi o Sr. Paulo falando sobre isso, que a mútua incentiva isso, é super importante. Mesmo que você fracasse, aquilo que você aprendeu, a realidade do que você aprendeu, vai ser utilizado para sempre hoje, numa empresa grande ou numa empresa pequena. Isso porque a tecnologia cada vez mais rápida. Bom, uma outra coisa interessante, aqui é uma foto do Mark Zuckerberg e da mulher dele, o fundador do Facebook, e do lado direito é o fundador do Google, Sergey Brin. Pela foto vocês já veem o que eu quero dizer, informalidade. Em tecnologia, por exemplo, eu estou super bem vestido aqui, apesar de não estar nos padrões, mas em tecnologia, no meu mundo,